Eis que chegou aquele momento que nós estamos todos reflexivos, pensando na loucura que foi esse 2020, desejando que 2021 seja um ano melhor, e eu não podia deixar de vir aqui fazer a minha retrospectiva para vocês. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E é lógico que eu ia fazer a minha retrospectiva para vocês aqui, né? Falar como é que foi o meu ano, focando principalmente na literatura, mas falando de uma forma geral, né? Porque a nossa vida não é uma coisa só, né? Até eu que trabalho com literatura, a minha vida tem muito mais coisas. E sem demora, pra gente não esticar muito essa prosa aqui, é impossível a gente não falar de pandemia, né? Esse ano foi marcado por isso. A vida de todo mundo sofreu algum tipo de alteração por causa disso, né? Todo mundo foi afetado, uns mais, outros menos, mas com certeza todo mundo foi afetado de alguma forma. E eu quero esgotar logo esse assunto pandemia aqui nessa retrospectiva, porque vai ter que ter mesmo, mas eu também já tô cansada de falar sobre isso, acho que vocês também já estão cansados de falar sobre isso, mas é uma retrospectiva, então eu tenho que falar, né, como foi o meu ano aqui pra vocês. Logo no início do ano, então, a gente teve aí os primeiros casos, né, do Covid aqui no Brasil, e esse início de pandemia foi um início conturbado, acho que para a maioria de nós, né? Eu tenho asma, então eu fiquei desesperada no início, porque eu achava que se eu pegasse eu ia morrer no dia seguinte, assim, bem um exagero mesmo, mas eu fiquei bem desesperada, a gente não tinha muita informação de nada, né, então foi um período tumultuado de fato, e isso, obviamente, atrapalhou um pouco as minhas leituras, né, eu tinha os meus compromissos, né, tanto com o Publi, com o clube, os meus vídeos que eu tinha que fazer pro canal mesmo, conteúdo pro Instagram, então eu não podia, assim, me dar o luxo de simplesmente parar de ler, né? Mas eu confesso que foi um período difícil, eu lia bem poucas páginas, assim, por dia, e mesmo assim, na hora que... Sabe quando você tá lendo e quando percebe você tá pensando em outra coisa, você tem que voltar lá no início da página? Foi mais ou menos isso que aconteceu durante esse início de pandemia, até o momento que eu decidi parar de ver notícia. A primeira coisa que eu fiz é um ato um pouco egoísta, eu acho, mas às vezes, né, pelo bem da nossa saúde mental, a gente tem que ser um pouco egoísta, né? E aí eu parei de ver notícias e outra coisa que eu percebi foi que a minha fé estava fraca. E aí eu comecei a orar mais. E eu, de fato, abri meu coração para que Deus entrasse de verdade, assim, por completo na minha vida. Minha vida sempre esteve aberta para Deus, mas nesse início de pandemia eu realmente percebi que não estava tão aberta quanto eu imaginava, né? E a partir do momento que Deus entra na nossa vida, tudo muda para melhor, né? A pandemia continua aí até hoje, eu continuo tomando todos os cuidados, saindo quando é necessário. Eu tenho o privilégio, né, de trabalhar em casa, então eu trabalho de casa mesmo. Meu marido pôde fazer home office, né, durante o ano, agora vai voltar, mas ele pôde fazer home office. A minha mãe, que não pôde, né, ela continuou trabalhando durante toda a pandemia, na verdade, para ser bem sincero, o meu maior motivo de preocupação, assim. Mas, de uma forma geral, Deus acalmou meu coração e eu consegui melhorar o meu ritmo de leitura, eu consegui voltar a aproveitar mais o que eu estava lendo, porque eu nem estava aproveitando muito, consegui voltar a me distrair mesmo com os livros, até mesmo assistir série que eu nem estava assistindo no início. Enfim, tem o fato também de que eu estava morando em Brasília, né, agora me mudei, já vou chegar aí, mas ainda tem aquele lance, né? Eu lá em Brasília, minha família toda em Minas. Então, por mais que a gente soubesse notícia, conversasse e tal, mas é diferente quando você tá longe, né? Você não tá vendo ali de fato o que tá acontecendo, né? Então, ainda teve isso. Mas, enfim, meu período de pandemia, do início até agora, né? Tá desse jeito. O início foi muito conturbado. Depois eu dei uma acalmada, eu dei uma abstraída. De vez em quando, hoje eu vejo uma notícia ou outra, mas eu confesso que eu não fico procurando nada, porque realmente a gente não sabe em quem confiar, não sabe o que é verdade, então eu fico mais tomando os meus cuidados, né?
incentivando as pessoas à minha volta também a tomar os seus cuidados. E é isso, né? O que eu posso fazer. E de fato, confiando em Deus de uma forma que eu tenho aprendido a confiar cada vez mais. E isso faz muita diferença, viu, gente? Eu garanto pra vocês. Pois bem, passada essa parte chata aí de pandemia, que eu me dispus a falar só no início do vídeo, e agora vamos seguir com outras coisas, né? Que o ano teve mais coisas, né? Além disso, apesar disso permear todo o ano. Agora falando diretamente, assim, das leituras, né? O balanço final, assim, das minhas leituras. Em 2019, eu fiz uma meta bem estúpida, que eu até conversei na retrospectiva, né, de 2019. Vou deixar o vídeo até linkado aqui, se vocês quiserem ver como é que foi, né, a retrospectiva de 2019. Mas eu falei lá que essa meta estúpida que eu fiz, ela me fez entrar numa ressaca literária e me atrapalhou o ano inteiro. Enfim, eu aprendi. Em 2020 eu fiz metas bem mais realistas, eu fiquei bem menos, assim, rígida com essa questão de leitura e tudo mais. Eu tô orgulhosa de mim nessa parte, porque de fato eu aprendi alguma coisa com aquela tragédia no meu ano literário de 2019 e consegui melhorar muito a minha relação com a literatura em 2020, nessa questão de quantidade e tal. A gente sempre fala, né? Quem faz vídeos sobre livros ou Instagram, enfim, a gente sempre fala para vocês não se preocuparem com a questão de quantidade, né? Que o que importa é a qualidade. Mas é inevitável, chega uma hora que a gente se pega preocupando, né? Nos preocupando com isso. Ainda mais que eu produzo conteúdo sobre livros, então eu preciso ler, porque senão eu não tenho conteúdo, né? Não tenho como produzir conteúdo. Então vai além de só querer ler mais, né? Um número maior de livros. Tem também, afeta também o meu trabalho, que aqui é o meu trabalho. O clube é meu trabalho. Então eu preciso ter o que postar, né? Então eu preciso ler. Mas eu aprendi de fato em 2020, eu estou aprendendo a ter uma relação mais saudável com os livros. E isso eu tô muito satisfeita. Nisso, o meu 2020 foi bastante produtivo, sim. Eu tô bastante feliz com essa parte. Eu não li muitos livros, eu li no total 33 livros, o que pra mim é um número baixo, porque em 2019 eu também li 33 livros, olha só. Antes, né, de 2019, eu costumava ler 60, 50 livros, mais ou menos. Entre 50 e 60 livros, mais ou menos, por ano. E isso, assim, há muito tempo. Então eu sei que eu posso render um pouco mais e eu sei que o que tá faltando agora é um pouco de organização da minha parte. Nessa questão das leituras eu consegui me organizar bastante na questão do trabalho em si, da forma de produzir conteúdo, porque tudo isso aqui dá muito trabalho, mas é muito prazeroso, eu amo o que eu faço de verdade. Agora, na questão das leituras, eu percebi agora, fazendo essa análise para conversar aqui com vocês, que me falta um pouco de organização agora nas leituras. E aí, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né, que eu falei sobre as minhas metas, eu fiz uma meta de ler 50 livros no ano que vem. E eu pretendo me organizar direitinho pra cumprir. Eu sei que isso pra mim não é impossível, eu sei que isso pra mim é realista. E não é uma questão de apenas ler mais, né, ler um número de livros, né. Como eu falei com vocês, eu trabalho com isso. Então eu preciso de ler, eu preciso de conteúdo pra postar. E, enfim, eu sei que não vai ser nenhum sacrifício, eu sei os meus limites, né? Eu sei que eu tô muito abaixo do meu limite lendo 33 livros por ano e eu pretendo aumentar, sem doideira, sem, sabe, esforço hercúleo pra isso. Eu vou simplesmente me organizar para tentar ler esses 50 livros que eu me propus ler o ano que vem. Desses 33 livros, eu acho que eu fui um pouco exigente esse ano, porque eu só dei 5 estrelas, que eu uso o Scooby, né? Eu só dei 5 estrelas para 13 livros. E eu depois, né, eu fiquei olhando, eu fui dar uma olhada para fazer o roteiro aqui desse vídeo, para saber mais ou menos, pelo menos os pontos que eu queria falar com vocês. E eu percebi que tem alguns livros lá que eu dei 4 estrelas e que hoje eu acho que eu daria 5, mas enfim, eu fui bem exigente esse ano nas minhas estrelinhas e acabei dando 5 estrelas só para 13 livros. A minha leitura preferida de 2020 foi um livro que muita gente odeia, que foi O Apanhador no Campo de Centeio. Eu simplesmente amei esse livro, gente.
tem resenha dele, então não vou ficar me explicando muito aqui nesse vídeo, nem é o intuito. Eu vou deixar a resenha linkada nos cards e na descrição. Dá uma olhada lá na minha resenha, porque é um livro, não sei, eu acho que as pessoas podem tentar abrir um pouco mais o coração para compreender o personagem principal, né, que é o Holden, e eu acho que é um livro que tem muita coisa a nos dizer. Vai muito além de ser um livro de um adolescente rebelde. Eu, pelo menos, consegui captar muitas coisas interessantes naquele livro. Vai lá dar uma olhada na resenha. Em contrapartida, o livro que eu menos gostei nem é que foi o pior livro do ano. Teve uns 2 livros que foram piores, né, na questão do livro em si, da forma que eu julgo o livro em si. Mas a experiência de leitura que mais me decepcionou esse ano foi de um livro que muita gente ama, que foi Os Miseráveis. A experiência não foi tão satisfatória para mim. Eu li Os Miseráveis para o Clube MSL desse ano, né? Eu amei estudar Os Miseráveis, eu amei tudo que eu descobri estudando Os Miseráveis. Mas a experiência de leitura em si do livro foi decepcionante para mim, porque foi um pouco enfadonha. Eu não me identifiquei muito com a escrita do Victor Hugo, eu achei as digressões muito desnecessárias, né? Quem sou eu para julgar o Victor Hugo, né, gente? Eu tô falando aqui só a minha experiência pessoal com relação ao livro. E, de fato, foi a minha maior decepção esse ano, porque eu realmente esperava gostar muito. Eu acho que a história dos Miseráveis em si, ela é muito boa. Na hora que ele estava contando mesmo o que estava acontecendo com os personagens, eu estava gostando. Acontece que o livro é um todo, né? Eu não posso, pelo menos eu não gosto de pular algumas partes do livro que não estão me interessando, porque eu acho que se eu quero ler um livro, eu tenho que ler o livro como um todo. E a maior parte dele, na minha opinião, foi lento demais, e o Victor Hugo falando coisas assim que eu acho que não tinha nem tanta relação assim com a história. Enfim, eu não me identifiquei, né, gente? Isso aí é uma coisa pessoal, isso daí a gente pode continuar amigo, tá? Por causa disso, ninguém precisa brigar. Foi só a minha experiência. Então, o meu livro preferido do ano foi um livro que pouca gente gosta, e a minha maior decepção do ano foi um livro que muita gente gosta, vai entender. Esse ano nós passamos a marca aqui no canal de 2.500 inscritos. Isso pode até parecer pouco para algumas pessoas, mas para mim é muito, gente. Mais de 2.500 pessoas interessadas em ouvir falar sobre literatura. Isso é muito importante para mim, isso é muito importante para o nosso país também. Então, eu sou muito grata a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal. Muito obrigada, de verdade, a cada um que deixa comentários aqui pra mim, a cada um que me segue pelo Instagram também, que o número lá no Instagram também aumentou muito esse ano. E mais uma vez eu vou repetir aquilo que eu falei sobre as leituras, não é uma questão de números, é uma questão de pessoas interessadas em falar sobre literatura. Isso até me emociona, não sei se deu pra perceber, mas é porque é muito importante pra mim, sabe? A literatura é muito importante pra mim e eu peguei como uma missão mesmo de vida espalhar de fato a literatura e fazer com que as pessoas sintam na pele os benefícios que a leitura traz pra nossa vida, né? Então eu tô muito feliz mesmo, muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal, muito obrigada a cada um de vocês que me segue lá no Instagram, que acompanham o meu site. De verdade, vocês são todos muito especiais pra mim, cada comentário que eu recebo, muito obrigada. Nesse final de ano, inclusive, eu já vou até pedir desculpas aqui, porque eu dei uma enrolada pra responder os comentários, eu fiquei realmente muito apertada nesse final de ano, mas eu vou responder tudo, tá, gente? Continuem comentando, continuem falando comigo lá no direct do Instagram. Eu adoro essa interação aqui com vocês, porque o intuito é esse, né? Não é eu ficar falando sozinha, eu não quero ficar aqui só aparecendo, né? Eu quero que realmente criar uma relação de pessoas interessadas em literatura. Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo. A leitura coletiva desse ano aqui no canal foi O Senhor dos Anéis. Eu até falei também no vídeo de metas, né, que já virou uma tradição, que no primeiro ano do canal, que foi 2019, a gente leu os Romanov, esse ano a gente leu O Senhor dos Anéis, e no ano que vem vai ter a leitura coletiva, é uma das minhas metas.
E eu vou deixar uma caixinha lá no Instagram no início do ano pra gente decidir juntos qual vai ser a leitura de 2021. Mas em 2020, a nossa leitura coletiva que foi do Senhor dos Anéis, eu vou deixar a playlist linkada também nos cards e na descrição. Caso você já leu O Senhor dos Anéis e queira ver lá os meus apontamentos, ou se você tiver interesse em ler O Senhor dos Anéis, você pode ir lendo e acompanhando os vídeos. Eu adoro fazer isso, acho isso muito divertido, então vou deixar a playlist linkada. E neste ano eu criei o xodó da minha vida, que é o Clube MSL. Na verdade, eu abri inscrições para o clube no final de 2019, mas as atividades do clube mesmo começaram no início de 2020, né? Esse ano o clube aconteceu pelo Instagram. Eu distribuí o conteúdo através de um grupo de melhores amigos do Instagram. Nós lemos 4 obras, no clube a gente lê e estuda as obras, né? A gente fala sobre todos os elementos da narrativa, né? A gente estuda o narrador, os personagens, o tempo, o espaço, o enredo, a gente fala sobre outras características da obra, enfim, é um negócio bem completinho, feito realmente com muito cuidado, porque é de fato meu xodó esse clube. Esse ano nós lemos Dom Quixote, foi nossa primeira leitura, amei. Depois a gente leu O Conde de Monte Cristo, que dentre todas as leituras do clube até agora foi o meu preferido. Depois a gente leu Os Miseráveis, né? Depois a gente leu, por último, agora David Copperfield, encerramos em dezembro, David Copperfield. Foram as 4 leituras, 4 calhamaços, né? Em 2021, né? O clube vai ser num outro formato, o clube vai ser com vídeos mesmo, o clube vai ter documentários sobre os autores que serão lidos, vai ser um negócio bem mais rebuscado. Eu tô assim muito empolgada, doida aqui para dar dia 1º, para eu liberar o primeiro conteúdo lá pro pessoal que topou participar em 2021. Tô muito grata também de todo mundo que topou entrar nessa jornada comigo. O resultado foi assim, eu fiquei positivamente surpresa. Muito obrigada pela confiança que todo mundo do clube, tanto de 2020 quanto de 2021, depositou em mim, de verdade. E em 2021 a gente vai ler Jane Eyre, que é o meu livro preferido. A gente vai ler Guerra e Paz, um super calhamaço russo aí. Vamos ler O Castelo, do Kafka. Vamos ler A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Vamos encarar aí um fluxo de consciência. Vamos ler também Os Irmãos Karamazov e, por último, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Serão as leituras de 2021. Tô empolgada, em 2020 o clube já deu super certo, então tô com a expectativa lá em cima para 2021. Outra coisa que teve esse ano foi o Desafio MSL, né? Foi o nosso primeiro ano do Desafio MSL, um desafio que eu coloco uma categoria por mês e vocês encaixam livros ali em cada mês, com o intuito da gente diversificar mais as nossas leituras, né? Ler livros que talvez por si só você não leria. Então, vocês são livres para encaixar o livro que vocês quiserem, mas eu sempre sugiro que vocês coloquem leituras ali que te desafiem de alguma forma, né? Porque isso que é interessante em desafios. E o desafio você pode ir moldando durante o ano, não é nada super rígido, é para fazer você ler, né? E não para fazer você desistir de ler. Então, em 2020, eu criei esse desafio, só que eu mesma, gente, foi um fracasso no meu próprio desafio. Das 12 categorias, eu li 4 e abandonei uma. Então, assim, eu só peguei 5. 5 dos 12 selecionados eu peguei para ler, né? Os 4 que eu li foram leituras incríveis. Aí teve que eu abandonei, né? E os outros eu nem comecei, gente. Então, assim, eu não posso fazer isso com o meu próprio desafio, né? Eu tenho que me empenhar mais e faltou um pouco de empenho, sim. Eu vou admitir aqui pra vocês, não vou inventar desculpa, não. Em 2021, eu coloquei, né, no vídeo de metas, eu falei que uma das metas é cumprir o meu desafio, mas eu já expliquei lá. O que eu vou fazer? Eu vou até dar um spoiler aqui, porque o primeiro vídeo de 2021... que é o próximo vídeo, no caso, ele vai ser, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu escolhi pro desafio de 2021, os livros que eu vou ler, né, que eu vou encaixar em cada categoria. E aí, o que eu vou fazer em 2021 pra ver se eu tenho um pouco mais, assim, de empenho, um pouco mais de vergonha na cara, talvez, pra ler esses livros, né, pra cumprir meu desafio direito? Eu me inspirei no canal da Tatiana Feltrin, que ela faz algo parecido com isso, com os 12 livros que ela lê por ano, né, que eu vou fazer. O livro que eu escolher para cada mês, eu vou lançar a resenha dele
vai ser o último vídeo do mês aqui no canal, vai ser a resenha do livro escolhido para o meu desafio. Porque assim, eu acho que eu vou me empenhar mais também em cumprir esse desafio, em ler os livros, que aí vocês já podem ficar esperando as resenhas, então fica combinado assim, tá bom? E se você ainda não tá participando desse desafio, eu vou deixar linkado o vídeo, né, que eu apresento as categorias, nos cards e também aqui na descrição. Não sei se nos cards vai caber a essa altura, mas enfim, vai estar tudo linkado na descrição, com certeza. Então vai lá, dá uma olhada nas categorias e vem participar comigo desse desafio, que vai ser muito divertido. Se você for postar lá no Instagram sobre o desafio, a sua TBR, os livros que você estiver lendo durante o ano, não esquece de usar essa hashtag que vai aparecer aqui, que é a hashtag DesafioMSL2021, tá bom? Que aí eu te acho lá mais fácil. Bom, gente, como já falamos, né, 2020 foi um ano que teve coisas bastante ruins, mas também teve coisas muito boas. Pra mim, no caso, a melhor dessas coisas, eu acho que eu posso dizer que é a minha mudança de volta para Minas. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui agora, ou pra quem não me conhece assim muito profundamente, eu sou de Minas, né? E faz uns 5 anos mais ou menos que eu saí de Minas, né? Primeiro eu fui morar no Paraná, numa cidade que se chama Cascavel, e depois eu fui morar em Brasília. Eu fiquei 3 anos em Brasília. E esse ano, agora em dezembro, eu voltei para Minas. Eu ainda tô aqui enrolada com esse processo de mudança, né? Já arrumei apartamento, mas tem a questão dos móveis, tá tudo muito difícil de ser entregue, porque os prazos estão gigantes. Mas enfim, eu tô nessa confusão ainda de mudança, mas tô muito feliz porque tanto eu quanto meu marido, desde o dia que a gente saiu de Minas, o nosso objetivo foi voltar. Eu gostei muito de morar em Cascavel, é uma cidade muito boa. Eu gostei muito de morar em Brasília, eu tive assim, uma identificação muito forte com Brasília. Eu acho uma cidade muito boa. É uma cidade que não produz políticos, né, gente? É o resto do Brasil que manda os políticos pra lá. Então, assim, eu acho a Brasília uma cidade muito injustiçada, mas é uma cidade muito boa de se viver mesmo, falando sério. Se você tá pensando aí em morar em alguma cidade grande, que tem acesso a muita coisa, né? Brasília é uma boa opção, porque é uma cidade até relativamente tranquila. Hoje em dia nenhum lugar é super tranquilo na questão de violência, né? Mas Brasília é relativamente tranquilo, sim. Enfim, foram 3 anos muito felizes lá em Brasília. O tempo que eu passei em Cascavel também foi muito feliz, mas Brasília tem um lugar especial no meu coração, eu não vou mentir, não. Mas, mesmo assim, nada supera Minas, né? O meu lugar é aqui tá a minha família, os meus amigos, então eu queria muito voltar pra cá, meu marido queria muito voltar pra cá e voltar, de fato, agora em dezembro, foi a realização de um sonho mesmo. Então, assim, eu acabei fechando 2020 com chave de ouro, né? Porque um ano que foi triste por diversos motivos, né? Tive tristezas pessoais também, que não vem ao caso, mas vamos finalizar muito bem agora. Voltando a morar em Minas, estou muito feliz com isso, então comecei o vídeo de retrospectiva com um assunto mais tenso, né, com um assunto chato, que é essa pandemia e tal, e vou finalizar o vídeo com essa parte feliz, que é a minha mudança de volta. Agora eu sou completamente mineira novamente, mineira de alma, que eu nunca deixei de ser, e agora de corpo presente aqui em Minas também. Então só me resta agora, né, desejar pra mim e pra vocês que 2021 seja um ano muito diferente do que foi 2020. E lembrar vocês, né, que para ser diferente, a gente tem que fazer a nossa parte, cabe a cada um de nós fazer com que 2021 seja diferente em todos os sentidos. Que seja um ano de muita saúde, em primeiro lugar, que seja um ano de muita paz, que seja um ano que a gente aprenda a discordar sem ter que odiar uns aos outros, e que seja um ano que a gente de fato abra o nosso coração e a nossa vida para que Deus entre e faça maravilhas como só Ele sabe fazer. Então, eu desejo um excelente 2021 para vocês. Eu espero encontrá-los aqui no próximo ano, todos juntos, lendo muito, falando muito sobre leituras. Feliz 2021!